Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso, verão nossos comentários sobre uma questão da prova mais recente do Enem, que de acordo com a nossa avaliação, tem um nível médio de resolução, já que exige um certo grau de atenção. O candidato, depois de uma leitura atenta, pode sacar o gabarito da questão o quanto antes, e com isso dispor de mais tempo para resolver o resto da prova. Então vamos lá! Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Quem tiver qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas, pode nos escrever, de preferência através dos comentários, mas se preferirem, também podem nos escrever através da nossa fanpage do Facebook. Quem estiver gostando desse vídeo, pode ir deixando o like. E também quem tiver qualquer dúvida a respeito da matéria, também pode nos escrever. Nessa aula, o nosso canal vai cumprir a missão de ensinar os recursos da nossa língua portuguesa para os concursandos em geral, em especial para os vestibulandos. Vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem, que de acordo com a nossa avaliação, tem um nível médio de resolução, já que é meio complicado se sacar o gabarito depois da primeira leitura. Depois, aos poucos, à medida que o candidato for lendo o texto da questão com mais atenção, a tendência é conseguir sacar o gabarito da questão com segurança e, o que é melhor, o quanto antes, de modo que também vai ser tendência sobrar mais tempo para resolver o resto da prova. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2024. Por trás do universo masculino das lutas, é cada vez mais notório o aumento da participação de mulheres nessa prática corporal. Algumas situações reforçam esse fenômeno de ocupação em ambientes de lutas. A inclusão de mulheres em combates de artes marciais mistas ou MMA, a transmissão televisiva de lutas de mulheres e a criação de horários específicos para elas em academias que ensinam lutas. Uma pesquisa científica mostrou menor participação e mobilização das meninas em comparação com os meninos nas aulas de educação física. Entre as justificativas discentes para essa situação está o fato de que eles relacionam a luta como uma expressão corporal masculina e, por consequência, não adequada aos interesses femininos. Dessa forma, o ensino de lutas nas aulas de educação física é atravessado por tensões relacionadas às questões de gênero e sexualidade, o que, por sua vez, pode favorecer sua exclusão do conteúdo próprio da disciplina. Segundo o texto, apesar do aumento da participação de mulheres em lutas, a realidade na escola ainda é diferente em razão a da esportivização desse conteúdo, b da masculinização dessa modalidade, c do enfoque desses eventos pela mídia, d do trato pedagógico dessa manifestação, e da marginalização desse tema pela educação física. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra B. A pergunta do enunciado é: por que razão, segundo o texto, a participação feminina em lutas na escola ainda é pequena? Essa é, em outras palavras, a pergunta do enunciado.
Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Quando chega nessa questão, encontra um texto relativamente pequeno. Aparentemente, trata-se de um artigo que faz um contraponto entre a maior participação feminina em lutas num contexto geral e a não ocorrência dessa mesma maior participação feminina nas lutas em aulas escolares de educação física. Como se trata de um texto razoavelmente pequeno, é aceitável que o candidato leia nessa fase mesmo o texto por 2 vezes. Apesar de que essa é apenas uma das questões que o candidato tem para ler e avaliar o grau de dificuldade. Então, se na primeira leitura nós conseguimos entender o sentido do texto, na segunda leitura, que pode ocorrer ainda na fase de pré-leitura da prova, podemos pensar já na pergunta do enunciado, que é sobre a participação feminina em lutas na escola. Que motivos o texto aponta para que não ocorra, nesse contexto, a mesma maior participação feminina verificada no contexto geral? Bem, o motivo que o texto aponta é esse trecho que nós estamos destacando agora. Podem dar uma pausa para perceber que é esse mesmo o motivo apontado pelo texto, as justificativas discentes, ou seja, as justificativas dos estudantes. Segundo o texto, os estudantes relacionam a luta com uma expressão corporal masculina, não relacionada a interesses femininos. Isso já começa a conduzir a alternativa B à condição de gabarito da questão. Só que, por enquanto, essa é apenas uma das questões que o candidato tem para ler e avaliar o grau de dificuldade. Então vamos apenas marcar uma pequena seta ao lado da alternativa que nós julguemos ser o gabarito. Porque ainda é cedo para se ter certeza que as outras alternativas não se encontram no texto, talvez com outras palavras. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. Vamos reler o texto com atenção para percebermos, mais uma vez, que esse texto trata de um contraponto. Temos, por um lado, uma maior participação feminina nas lutas. Vejam essa parte que nós colocamos agora em vermelho, que se resume ao trecho em negrito. É cada vez maior a participação feminina nessa prática corporal, no caso, as lutas. Quando nós chegamos na parte que nós estamos colocando em vermelho agora, o texto já começa a mostrar que a maior participação feminina em lutas, até agora mencionado, não seguiu a mesma tendência nas aulas de educação física no ambiente escolar, como podemos notar. E por que, segundo o texto, essa tendência não foi seguida nas escolas? É só vermos esse trecho que nós estamos destacando agora em vermelho. A maneira como os discentes, ou seja, os estudantes, justificam a menor participação feminina em lutas. Esses estudantes relacionam a luta a uma prática corporal masculina, sem adequação a interesses femininos. O que vem depois desse trecho destacado em vermelho é uma consequência dessa relação feita pelos estudantes no contexto das aulas escolares de educação física. Então, o que está destacado em vermelho faz com que a alternativa B responda corretamente à pergunta do enunciado. Sim, porque, afinal de contas, tudo isso que está destacado em vermelho é exatamente isso.
a masculinização da luta, ou a relação da luta à prática corporal masculina. Se alguma outra alternativa responder corretamente à pergunta do enunciado, a questão pode ser anulada. Só que as alternativas A e C não funcionam como resposta à pergunta do enunciado, enquanto que as alternativas D e E cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto. Vejam a alternativa A, por exemplo. O que é a esportivização desse conteúdo? No caso, as lutas. Resposta: é o reconhecimento de que a luta é uma categoria esportiva. Só que, segundo o texto, é esse o motivo para pouca participação feminina em lutas no contexto escolar? Não. Pelo menos de acordo com o texto, não é. Agora vejam a alternativa C. Se alguém ainda estivesse perguntando por que nós não consideramos o erro da extrapolação, a resposta é a seguinte: porque o texto menciona nesse trecho, agora destacado em vermelho, o enfoque das lutas pela mídia. Menciona, mas não é isso o que o texto usa como justificativa para pouca participação feminina em lutas na escola. Aliás, não há qualquer relação entre uma coisa e outra. Agora vejam a alternativa D. Podem dar uma pausa para perceber que o texto não menciona em momento algum o trato pedagógico da luta. O que seria isso? Seria a forma como a luta é ensinada, o que não está em lugar nenhum do texto. Como também o texto não menciona em lugar nenhum isso que está na alternativa E, que a educação física marginaliza a temática das lutas. Assim sendo, a alternativa B é a única que responde corretamente à pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, como nós podemos ver, embora seja complicado se dar o gabarito da questão por sacado depois da primeira leitura, a tendência ao candidato, à medida em que ler o texto com mais atenção, sacar o gabarito com segurança o quanto antes, de modo que vai sobrar mais tempo para se resolver o resto da prova. O nosso canal Português Papo Cabeça, que antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa, agradece a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.